Oi, galera do segundo ano, eu estou aqui para iniciar minha aula de redação para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o romance, da unidade A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Eu trouxe aqui um resumo e vou estar explicando um pouquinho para que vocês possam fazer a ficha técnica e a biografia. Começando aqui a mostrar, essa é a capa, do romance, onde eu busquei trazer essa capa, mas lembrando a vocês que tem várias outras capas, porque cada dia vai lançando outros, livros, mas ele vai detalhando mais, inovando, então vai trazendo outras capas. Aí eu procurei trazer essa capa, onde tem Eça de Queiroz aqui, focando bem nele, entendeu? Então, vamos começar a falar sobre A Cidade e as Serras. A Cidade e as Serras é um romance do escritor português Eça de Queiroz, publicado em 1901 e é um desenvolvimento do conto Civilização. A obra de Eça de Queiroz pode ser dividida em 3 fases: a pré-realista, a realista e a pós-realista. Essa obra, A Cidade e as Serras, se encontra na última, ou seja, pós-realista. Suas maiores obras são da segunda fase, na qual o romancista faz 2 críticas à sociedade portuguesa, pelas suas relações de interesse e hipocrisia. Na última fase, o autor parece ter uma reconciliação com seu país. Podemos observar isso neste romance, A Cidade e as Serras. O campo português é exaltado pelo autor com a sua exuberância natural e o seu povo simples, porém trabalhador e correto. Dentro do contexto da obra de Eça, essa exaltação do campo também pode ser entendida como uma crítica à sociedade urbana de Portugal, que era extremamente influenciada pelos hábitos franceses. A cidade deste livro é Paris. Isso pode ser entendido como uma analogia com a elite portuguesa que se inspirava nos modos parisienses. Esta cidade também foi a última residência do autor, onde ele faleceu. Afinal, o autor também procura trazer o final do século XX, e o começo do século XXI foram marcados pela ascensão das ideias positivistas e teorias civilizatórias. O método científico e as inovações tecnológicas que vinham da industrialização mostravam um futuro brilhante pela frente. Porém, ao mesmo tempo em que as cidades cresciam e a elite prosperava, uma massa de proletários expulsos do campo tomavam a periferia dos grandes centros urbanos, vivendo em situações precárias. A obra de Eça de Queiroz nos mostra uma visão crítica de Paris e da elite positivista, que acredita que a tecnologia e o conhecimento levarão a sociedade a uma época de felicidade e prosperidade, porém, esta mesma elite vive entediada em meio à cidade, travando relações banais baseadas em interesses e sem nenhuma profundidade. As teorias filosóficas apresentadas pelo autor servem, acima de tudo, para justificar a atitude do personagem principal, Jacinto,
No começo do romance, a sua máxima filosófica pode ser resumida numa fórmula matemática: suma ciência vezes suma potência é igual a suma felicidade. O romance apresenta inicialmente um personagem cheio de fortuna e felicidade, apelidado como Príncipe da Grã-Ventura pelo narrador. No entanto, a vida em Paris se mostra cheia de aparências e com poucos significados. Essa de Queiroz não nega os confortos da civilização, nem um aspecto positivo de uma sociedade cosmopolita, que aceita a diferença com mais facilidade que a sociedade rural. A Cidade e as Serras é um livro que nos apresenta dois cenários diferentes, Paris e Tormes. A unidade destes cenários nos é dada pelo personagem principal, Jacinto, e o seu estado de alma. A narrativa propõe uma leitura de valores que não é estática. No começo, a tese de Jacinto e do romance é que a civilização é a suma potência e a suma felicidade. Em contrapartida, a antítese é que as serras são um lugar onde a natureza floresce e oprime o homem, que tem que disputar com ela os espaços e os alimentos. Ao longo do romance, a teoria de Jacinto começa a se provar errada, apesar de estar na cidade e cercado da suma potência civilizatória, Jacinto não se sente feliz. A tese inicial é negada, logo a antítese também é. A ida de Jacinto às serras apresenta a síntese do romance. As serras, em seu estado natural, também apresentam males como a fome e a miséria. Mas a intervenção civilizatória de Jacinto remedia a situação. A suma potência da civilização oferece tantas possibilidades e tantos caminhos que o indivíduo não consegue ser feliz, pois a tamanha oferta impede uma ação. Já a serra, com a sua natureza, é um convite para a ação, porém não dispõe dos aspectos positivos que a civilização oferta. A síntese é a vida nas serras com alguns confortos da civilização que permitem que Jacinto usufrua de alguma potência para alcançar a suma felicidade. Vamos ver agora os personagens principais. Temos aqui Jacinto, é o personagem principal, o príncipe da Grã-Ventura, rico, com saúde e inteligência, tem uma infância afortunada em Paris, entusiasta da civilização, das novas tecnologias e da erudição. Zé Fernandes é o narrador e o melhor amigo de Jacinto, tem uma pequena propriedade nas serras perto de Tormes, conhece Jacinto na escola em Paris e frequenta seu palácio nos campos Elíseos Grilo. É o mais antigo criado de Jacinto, o acompanha desde a infância. Dom Galeão é o avô de Jacinto que deixou Portugal para mudar-se para Paris. Joaninha é a prima de Zé Fernandes, que vive nas serras, casa com Jacinto, com quem tem 2 filhos. Agora, vamos falar aqui um pouco, do romance aqui. O romance começa com a história do antigo senhores de Tormes, Dom Galeão, ao andar pelas ruas de Lisboa, escorrega em uma casca de laranja e é socorrido por Dom Miguel. Desse dia em diante, ele passa a ser simpatizante e defensor do monarca. Com a vitória do liberalismo e a queda de Dom Miguel, Dom Galeão sai de Portugal e se muda para Paris. Nasce na capital francesa o seu filho Cintinho, uma criança fraca que se torna um adulto doente. Cintinho tem uma paixão pela filha do desembargador e não arreda de Paris para se casar com ela. Morre pouco tempo depois do casamento, mas tem com Terezinha velha um filho, Jacinto.
Jacinto é uma criança forte, muito inteligente e com muita sorte. Passa a infância sem contrair doença e faz o seu percurso no liceu com boas notas. Na adolescência não sofre de sentimentalismo exacerbados. Jacinto, por sua vez, tem uma vida ideal. Seus amigos são leais, independentemente das suas posses. Sua inteligência e seu talento são reconhecidos e do amor só havia provado o mel. A sorte de Jacinto é tanta que o narrador e seu amigo do liceu, Zé Fernandes, o apelida de Príncipe da Grã Ventura. Jacinto é um cidadão de Paris, cosmopolita, e com toda a sorte o seu favor é fortemente influenciado pelas ideias positivistas e pelo avanço da civilização. Ele desenvolve algumas teorias que demonstram a superação das cidades em relação à vida no campo. Essas ideias impressionavam as pessoas em seu círculo, pois todos acreditavam que o desenvolvimento tecnológico e a erudição era o caminho para a felicidade dos indivíduos. E somente na cidade que se poderia aproveitar a máxima potência desses dois fatores. Dois impulsos únicos, correspondendo às duas funções únicas, pareciam estarem vivos naquela multidão: o lucro e o gozo. Jacinto é a representação dessa máxima felicidade que a cidade pode dar ao homem, com posses quase ilimitadas e uma grande sorte. Ele vive Paris envolto nas mais recentes inovações e acumula uma grande erudição. Zé Fernandes e Jacinto convivem em Paris até que Zé Fernandes tem que voltar para sua aldeia em Guidões, no Douro, onde passa 7 anos administrando a propriedade da sua família. A temática trata campo versus cidade, vem de uma longa tradição literária e é recorrente na obra do autor. Nesse romance, ele se dedica a mostrar a futilidade reinante em Paris e a satiriza as ideias positivistas que deslumbravam a juventude intelectual da época. Bom, depois desse grande romance falando sobre, Jacinto, sobre tudo, que o autor traz, eu vou falar um pouquinho aqui, ele também mostra, esse de Queiroz, sobre a sua obra. Ele destaca também aqui, sobre bastante mesmo, para que vocês entendam, ele fala do consumismo, a poluição. Ele fala também o caos urbano, são temas, que já incomodavam essa de Queiroz no final do século XIX. Nesse romance, Jacinto, ávido, entusiasta do progresso, vive em Paris, se entupindo com as últimas novidades, que é o quê? A tecnologia, muitas inúteis, mais uma viagem para as serras de Portugal em meio à natureza o levará a uma inquietação cada vez mais contemporânea, Será que o culto à tecnologia e o ritmo de vida moderno não estariam nos afastando de nossa verdadeira essência? Então, essa de Queiroz, ela traz isso, mostra bastante, esses 3 temas aí no romance: o consumismo, a poluição e o caos urbanos, Esses são os temas bem centrados nessa obra. Essa de Queiroz, eu vou falar um pouquinho dele. Ele nasceu em 1845, em Póvoa de Varzim, Portugal. Iniciou sua carreira literária em 1866 e foi observador atento à sociedade portuguesa. Alguns de seus romances, como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, geraram escândalo por fazer críticas ao clero e à burguesia. Essa de Queiroz foi um dos escritores que lançou as bases do realismo em seu país. Então, falei um pouco aqui também para poder ajudar. E fora tudo isso aqui, o romance falando sobre a cidade e as serras,
sobre essa de Queiroz, eu passei aqui uma atividade para vocês, atividade sobre um romance. Vou estar aqui mostrando, ó, onde vocês vão estar fazendo em casa, né, no caderno, para poder eu pegar tudo no caderno que vocês estão fazendo. É até a 4ª questão, tá vendo? Vocês vão estar fazendo essa atividade aí sobre o romance. Para levar. Então, é uma forma, né, que vocês estão levando a sério a nossa aula à distância. Bom, gente, então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do romance, né, da minha explicação, do resumo, entendeu? Então, até o próximo vídeo, né? Um conselho que eu dou, continuem em casa, não saiam de casa, entendeu? E espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar trazendo outros assuntos, né? Na parte de redação, entendeu? Então, beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.